noite. Eu queria lembrar todo mundo para desligar os celulares, para a gente começar a usar os celulares à noite. Eu vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo de novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta do que confessam a existência de Deus, negando, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que avaliam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de novas revelações, para que o homem seja nas atividades vulgares, reais, afirmações do bem que nasce da fé viva. Amado Mestre Jesus, agradecemos-lhes a oportunidade de estar aqui essa noite para mais um estudo e pedimos que abençoe os nossos corações e as nossas mentes para que possamos realmente assimilar tudo aquilo que for discutido e mostrado na noite de hoje. Peço-lhe que abençoe o nosso palestrante, Beto Cabral, para que possa nos mostrar aquilo que tem para expor da forma que necessitamos aprender. Que assim seja. Que assim seja. Tem que chamar ele. Beto. Essa é a primeira vez. Boa noite para todos. Boa noite. No século XVIII, um evento, ou melhor, uma série de eventos, chamou a atenção do mundo. Mas, analisando esse evento, que foi um evento de uma proporção bastante superlativa, a gente percebe como que a memória da humanidade é bastante fraca, né? Na falta de outra palavra. Porque não foi um exemplo, não foi um evento ou uma série de eventos que ficou circunscrita somente em um lugar, uma região. Não foi, por exemplo, né, uma bomba de um terrorista que explodiu em determinado lugar, mas foi algo que aconteceu no mundo inteiro, né? Principalmente nos países de língua inglesa, na Europa, que era o centro do mundo na época. E, no entanto, esses eventos, hoje, eles só são conhecidos pelo meio espírita e o meio espiritualista. Se a gente procura na internet, por exemplo, uma pesquisa a respeito do que foi o fenômeno das mesas que giravam e se comunicavam com as pessoas, a gente só vai encontrar referências dentro do espiritismo ou do espiritualismo. Foi banido da história, né, de certa forma. Talvez uma pesquisa mais aprofundada, né, mas uma pesquisa que a gente comece a fazer de imediato, a gente não consegue encontrar nada que não esteja relacionado ao espiritualismo, né, da América do Norte, e da Inglaterra, ou de alguns países da Europa, e do espiritismo. E é impressionante isso. Né? É impressionante como a memória da humanidade para certas coisas é curta. Isso me faz pensar que, ou analisar, né, essa questão de que, às vezes, a gente vive
em diferentes realidades. Embora a gente viva no mesmo mundo, a gente vive em diferentes realidades, não é? Então, por exemplo, e essas realidades elas seriam realidades baseadas na crença das pessoas, das comunidades ou da sociedade, né? Então, por exemplo, nós que conhecemos o Espiritismo, nós vivemos dentro de uma realidade em que a gente sabe que as comunicações com os espíritos são possíveis, né? Que é possível reencarnar, né? Que depois dessa vida a gente vai voltar, e a nossa vida se baseia nesse sistema de crença que a gente tem. Outras, né, outras comunidades religiosas, filosóficas, elas acreditam em outras coisas. E elas se baseiam em suas crenças e vivem de acordo com as suas crenças. No entanto, a gente está aí no dia a dia se cruzando, convivendo, mas intimamente cada um vive dentro de sua própria realidade, né, do seu mundo de crenças, do seu sistema de crenças, né? E é interessante isso porque a gente vê eventos como esse que eu citei, e até o próprio evento de Jesus ter vindo à Terra, né? A gente imagina como até a nossa memória emocional, como ela é muito fugidia, né? Que a gente ouve falar sobre Jesus, né? Todo mundo, pelo menos no Ocidente, já ouviu falar de Jesus. Um homem que andava sobre as águas, que transformava água em vinho, que curava uma pessoa com um simples toque. É uma coisa absolutamente extraordinária, porque não existe no planeta ninguém que seja capaz de fazer isso, né? Mas, no entanto, de repente, o que esse homem falou e o que ele deixou só é conversado dentro das religiões, né? Lá fora, se você toca no assunto, se você vai falar de Jesus, por exemplo, com seu colega, com seu chefe, você é uma pessoa esquisita. Isso é natural, né? Dentro da nossa sociedade, isso é natural. Se o seu colega vier te falar alguma coisa de Jesus, né? Dar algum exemplo no momento que você está lá lutando com o seu trabalho, você vai simplesmente achar que ele é esquisito. Então, essas coisas vão ficando restritas, né? Esses eventos, essas coisas tão acima da nossa realidade, né? Elas vão ficando restritas às agremiações religiosas, né? E se fazemos parte dela, aquilo faz parte natural de nossa vida. Se não, aquilo não faz parte de nossa vida, né? Então, para muitas pessoas no mundo, Jesus não significa nada, né? Às vezes, até mesmo pessoas que têm um conhecimento espiritual ou filosófico, quando citam Jesus, é de uma forma muito paralela a todas as outras coisas que existem. Ou seja, ele não está acima. Com toda a capacidade que ele tinha, né, toda a elevação espiritual, ele nem é colocado acima dos outros. Ele fica naquela de, esse falou isso, e Jesus falou aquilo. Então, né? E da mesma forma, a realidade da reencarnação, né, da possibilidade da gente, dos espíritos, né, que já desencarnaram, poderem voltar e contar para a gente o que aconteceu. E é interessante que, nesse aspecto, a maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo, elas falam assim, eu não acredito nisso, porque nunca ninguém voltou para contar. Aí a gente que é espírita, a gente fica só pensando, a gente não fala, porque a pessoa realmente não quer saber, né? Mas a gente fica pensando, nossa, quanta gente já voltou para contar. Se a gente fosse enumerar quantas pessoas, a primeira pessoa que se tem uma notícia assim que ficou mais registrada, né, deu início a tudo isso, né? A pessoa que voltou para contar, que foi naquele dia lá em Hydesville, aqui em Nova York, né, quando o Charles Rosman, tendo desencarnado por assassinato, ficou na casa onde ele tinha assassinado, e os novos moradores da casa, como vocês bem conhecem a história, tinham 3 filhas, e esse espírito começou a comunicar-se com essas 3 filhas através de pancadas na madeira, não é? Como vocês bem conhecem essa história. E ele não podia imaginar o que aquilo ia causar, mas foi o início de todo esse evento, de todo esse movimento que eu me referi no início aqui da minha conversa.
numa terça-feira, no dia 31 de março de 1848. Ficou registrada até mesmo a data em que o espírito se comunicou. Não foi o primeiro, mas foi o mais registrado, né? E que deu início a todo esse movimento. Então, o pai dessas meninas, né, o Sr. Fox, chamou outras pessoas que pudessem ver o que estava acontecendo na casa, espíritos se comunicando através de pancadas, de um alfabeto que significava, cada pancada significava uma letra, né? E as pessoas curiosas começaram a se aproximar e ver o que estava acontecendo, e começaram a divulgar aquela ideia. Só que aquilo que aconteceu em Hydesville não foi um evento isolado, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, e nem foi uma coisa que aconteceu simplesmente pela ação particular daquele espírito. Havia já todo um planejamento da espiritualidade, porque havia chegado um momento que a humanidade iria receber uma nova mensagem. E por isso, exatamente por isso, é que esse fenômeno da comunicação dos espíritos se alastrou com a rapidez e com a potência com que ele se alastrou, né? Então, no ano de 1850, por exemplo, 2 anos após o acontecido, a cidade de Nova York já tinha 515 mil habitantes. No ano de 1853, os espiritualistas já eram em número de 40 mil só na cidade de Nova York, o que representaria, vamos dizer que em 1850 eram 515 mil, mas em 1855, 56 já eram 800 mil habitantes. Então vamos fazer uma estimativa de que eram 600 mil habitantes em 1853. 40% seria 6% da população de Nova York. Já acreditava, já havia tido contato e já participava de reuniões a respeito do fenômeno da comunicação dos espíritos. É claro, né, gente, que a gente vai fazer uma ressalva que o ser humano ele é muito atraído pelo fenômeno, né? Então, é muito fácil, quando está acontecendo muitos fenômenos, muita gente se aglomerar em torno daquilo em um curto espaço de tempo. Mas o fato é que o evento foi de tal importância que um governador, um ex-governador de... eu tenho dificuldade de falar o nome desse estado, Wisconsin. Um ex-governador, que então senador, o nome dele é Talmadge, Nathaniel Talmadge, ele resolveu fazer uma petição para que as pessoas em Nova York pudessem assinar, porque ele ficou intrigado com aquele fenômeno, porque o que eles estavam conseguindo através das conversas com os espíritos eram informações muito valiosas, muito importantes. E ele vislumbrou naquilo ali uma possibilidade, talvez, da ciência participar daquilo. Participar e conseguir informações dos espíritos, conseguir ajuda dos espíritos para desenvolver diversas áreas. A área da medicina, né, a área da ciência, áreas sociais, etc. E ele resolveu fazer uma petição para o Congresso dos Estados Unidos. Uma petição que foi uma carta longa, pedindo que eles dessem atenção a esse fenômeno e que pudessem eleger uma equipe de cientistas para estudar o fenômeno, né? E colocou a questão da seriedade do fenômeno e, numa outra página, descreveu várias comunicações que haviam acontecido, né? Só que o senador Talmadge, ele era espiritualista já, ele tinha se convertido ao espiritualismo. E ele não queria levar a petição, que foi assinada por 15 mil pessoas. Aí vocês imaginam, né? Uma população de 600 mil, 40 mil espiritualistas e 15 mil assinaturas. A proporção é muito grande se a gente comparar o mundo de hoje, né? Muito grande. Então ele levou essa petição a um amigo dele, general, que o general James Shields, para que ele apresentasse ao Congresso a petição como sendo uma pessoa imparcial, né? Para que essa petição, então, fosse julgada com mais imparcialidade. Então, ele colocou muita esperança naquilo. O problema é que a coisa não saiu como ele, né, esperava. O general
ele leu a petição para os congressistas, né, no dia da reunião deles lá, e após ler a carta ele começou a comparar aquilo que ele tinha lido, ou o que a carta estava propondo, ou o fenômeno que ela estava citando, com coisas de magia negra, né? Citou alguns personagens da época e começou a fazer piada. E a coisa virou uma piada dentro do Congresso, virou uma brincadeira. E, como eles usam aqui nos Estados Unidos, né, a proposta foi deposta sobre a mesa, ou seja, engavetada, né, na expressão brasileira. E foi uma grande decepção, né, porque não levaram a sério. Né? Então, está aqui o que a senhora Emma Britton, uma escritora da época, colocou. Né? A petição foi deposta sobre a mesa, mas entrou para os arquivos nacionais, onde permanece como prova que houve ali, em nossa época, pelo menos 15 mil pessoas melhor informadas sobre a filosofia das ciências intelectuais e dos altos interesses da imortalidade que os seus representantes eleitos. Foi um protesto, né, pela coisa. A consequência é que o senador respondeu aos gracejos do Congresso com o livro Spirit Manifestations e, em 1854, a Sociedade para a Difusão do Conhecimento Espiritual foi fundada, onde Kate Fox, uma das duas meninas, né, que eu falei no início, que se comunicaram com os espíritos em 1848, as meninas já adolescentes, com 15 anos, davam demonstrações diárias de comunicação com os espíritos em público. Eu não sei se vocês participaram no Brasil. A questão do fenômeno espírita, do fenômeno na doutrina espírita, ele teve uma força muito grande nas primeiras décadas do movimento. Então o movimento espírita atraía muita gente por causa do fenômeno. Até mesmo na minha época, na época de 80, né, agora na década de 1980, 1970 com muito mais intensidade, mas ainda na década de 80, e provavelmente ainda acontece até hoje no Brasil, né? Muitas pessoas procuram a doutrina por causa dos fenômenos. Elas chegam no centro espírita interessadas em participar da reunião mediúnica. O foco delas é chegar dentro daquela sala, onde elas possam participar das reuniões mediúnicas e ver ou comunicar-se com os espíritos. Né? Isso era muito forte até o meio do século passado, até a década de 80. Né? Hoje a gente vê um movimento maior, as novas gerações estão chegando, né? E vê um movimento mais forte no lado psicológico, no lado filosófico, no lado científico mesmo da doutrina. Né? Existe um interesse muito maior hoje do que a parte da fenomenologia. Os fenômenos ainda acontecem, né, logicamente, mas no sentido não mais de demonstração, porque tudo que tinha que demonstrar já foi demonstrado, né? Desde comunicações através de médiums, até mesmo as materializações que foram fotografadas, né? Na época de Chico Xavier, ainda jovem, né? As materializações onde, né, se vocês forem na internet, vocês que não foram ainda, né, vão achar lá as materializações dos espíritos, né? Mostrando então como eram realizados aqueles fenômenos, mas todos eles tinham o objetivo de demonstrar. Né? Hoje os fenômenos espíritas na casa espírita, ligados à mediunidade, estão quase que completamente, né, acredito que completamente, praticamente, destinados ao auxílio aos desencarnados e aos encarnados. Né? À desobsessão, ao passe, né? Todas as formas possíveis de ajuda, né? Às vezes mesmo através do consolo de mensagens psicografadas. Né? Então estão voltados mais realmente para o auxílio. Tanto que Chico Xavier falava, né, que o telefone toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Então a mediunidade hoje acontece quando os espíritos veem a necessidade de ajudar alguém ou em algum aspecto. Mas nessa época, né, as pessoas eram atraídas pelo fenômeno. Então as irmãs Fox davam demonstrações diárias. Né? E nas reuniões, em geral, das mesas girantes, né, o que acontecia era isso. As pessoas iam a essas reuniões curiosas pelos fenômenos que estavam acontecendo, para verem realmente os espíritos se comunicarem, apesar de que não viam os espíritos, mas elas viam o efeito. Né? Eles não viam a causa, mas viam o efeito. E aí eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre o que os espíritos faziam para que as pessoas pudessem realmente
dentro do entendimento de cada um, compreender que aquilo estava sendo uma coisa real, e não apenas um teatro, né? A gente vai falar um pouquinho para frente. Então, como eu disse, nos Estados Unidos, em 1848, né, só para a gente lembrar, foi quando aconteceu a comunicação das meninas, né, filhas do Sr. Fox, e essa foto foi tirada mostrando os espiritualistas em frente à casa onde eles moravam, os espiritualistas de Nova York, né, do condado do county de Rochester. Aqui é a casa, né, onde aconteceu toda essa história. Aqui são as meninas já numa idade mais avançada. Ali é um retrato demonstrando, né, como que aconteceu, na época que aconteceu. Foi numa noite, né, onde elas se preparavam para dormir. Então eu trouxe mais a nível mesmo da gente refrescar a memória de quem já sabe e ilustrar para quem não sabe ainda, quem nunca viu. Em 1850, olha que interessante, apenas 2 anos depois do que aconteceu com as meninas, que era uma comunicação bem rudimentar, em 1850 os espíritos encontraram uma forma mais convincente de mostrar às pessoas que as comunicações que eles estavam fazendo eram realmente de espírito. E não eram coisa da mente de quem estava participando daquilo. Eles criaram então a questão das mesas girantes. As pessoas sentavam daquela forma, né, juntavam os dedos no minguinho, encostavam levemente uns com as outras, ficavam concentradas e depois de um certo tempo a mesa começava a se mexer. Aí que vem a questão, né? Se fosse só uma pessoa, né, qualquer um pode duvidar. Mas agora não é mais uma pessoa, como que várias pessoas poderiam fazer uma mesa mexer em sentido organizado? Se fosse só uma mexidinha, um balanço, uma coisa, ainda assim, né? Mas havia uma organização, havia um alfabeto, né, a ser seguido. Uma pancada do pé da mesa que se levantava e abaixava de novo representava a letra A, 2 a letra B. Outras vezes eles usavam diferente. A mesa ia dando pancada com os pés e as pessoas iam falando A, B, C. Na hora que a mesa parava, a próxima letra era a letra. E eles iam escrevendo e formando frases, né? A partir dessa comunicação bem rudimentar. Mas o interessante é que, rapidamente, o fenômeno das mesas girantes, as reuniões com as mesas girantes, se espalharam para os países vizinhos dos Estados Unidos, né? O México e o Canadá. Com novos processos de comunicação, inclusive. Já em 1850, já começaram os primeiros médiuns psicógrafos, que os espíritos utilizavam a mão dos médiuns, já como é feito hoje, e escreviam, né, dando sua mensagem através da mão do médium ou através da mente do médium. Mas não era ainda interesse dos espíritos ficar evoluindo nesse sentido, porque quando se trata de apenas um médium escrevendo, como estávamos ainda numa época de propagação, né, da possibilidade da comunicação, da necessidade de mostrar às pessoas que aquilo era real, um médium escrevendo poderia ser contestado facilmente. Aquilo é da cabeça dele. Vocês vejam que tem gente que não acredita em Chico Xavier. E Chico Xavier, que só teve o curso primário, ele psicografou livros de André Luiz que falam de ciência que até hoje os médicos, os cientistas ficam admirados, porque eram coisas que na época não eram esclarecidas ainda. Né? Quando ele fala, por exemplo, da glândula pineal, as coisas que André Luiz escreveu na década de 40, 50, através de Chico Xavier, hoje estão sendo confirmadas pela ciência e pela medicina. Quer dizer, ainda assim, as pessoas duvidam. Né? Aí vem os parapsicólogos explicar que a pessoa entra num transe e aí começa a resgatar o inconsciente coletivo e começa um monte de explicação para dizer que aquilo não é real. Então, por isso, os espíritos não quiseram investir profundamente no início na comunicação através de uma pessoa exclusivamente, né? Então eles já começaram, eles mantiveram o trabalho das mesas girantes, divulgando através do mundo a comunicação dos espíritos através das mesas girantes, porque seria um grupo de pessoas mais difícil de dizer que eles estavam, né, criando da própria mente deles. E quando essa mensagem, quando esse fenômeno, quando esse evento, ele se deslocou
América do Norte para a Europa, eles já tinham um objetivo traçado. Isso é que é interessante de olhar, porque não foi uma coisa que aconteceu por acaso e foi se desenrolando ao Deus dará. Né? Os espíritos comunicaram em Nova York que as manifestações elas têm por objetivo congraçar os homens, convencendo os céticos da imortalidade da alma. Então era o objetivo primeiro deles. Convencer a humanidade de que a vida não termina quando o nosso corpo se dissolve pelo processo natural da morte. E uma outra mensagem que foi dada na cidade de Bridgeport é que o outro objetivo era unir a família humana e convencer os céticos de uma outra vida. Ou seja, a mesma mensagem dita de uma forma diferente. Ou seja, médiuns diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, dando a mesma comunicação. Eles tinham um objetivo. Havia uma espiritualidade por trás desses fenômenos. Havia uma espiritualidade organizando o que estava acontecendo. Né? Como diz o criador de Sherlock Holmes. Vocês conhecem. Como diz ele, foi a maior invasão organizada do planeta Terra. Né? Então, foi uma invasão que havia uma organização por trás dela. Né? Os espíritos praticamente e definitivamente invadiram a Terra. Né? Porque as comunicações, como a gente vai ver, elas começaram a se espalhar com essa rapidez e com essa intensidade que eu falei, né? Que eu citei anteriormente, por vários e vários países da Europa. E não era assim, hoje acontece aqui, daqui a um ano acontece... Não, era uma coisa que começou a se alastrar de uma forma tal que cada família, né, cada família tinha o seu espírito comunicante. Isso é até engraçado dizer, mas isso está registrado nas histórias, no livro de Zeus Mantuil, né, o Espiritismo e as Mesas Girantes, em que cada família, na França principalmente, tinha o seu espírito. Então, qualquer pessoa naquela época que colocasse uma mesa, sentassem 2 ou 3 pessoas em volta dessa mesa e se concentrassem e insistissem naquilo, a mesa se comunicava. Era uma coisa que estava assim, à disposição. A espiritualidade colocou à disposição da humanidade. Façam que nós estamos aqui. Então, quase que praticamente todas as famílias tinham o seu espírito com o qual eles se comunicavam, à medida que eles quisessem, né? Inclusive, tem um que dizia que ele tinha um espírito que ia entreter os filhos dele toda noite. Então, o espírito vinha para entreter as crianças com as brincadeiras, né? E as manifestações não eram somente coisas sérias. O objetivo não era somente passar uma mensagem. O objetivo era fazê-los acreditar. Então, se a pessoa queria brincar com a mesa, havia os espíritos brincalhões para brincar com elas. Se as pessoas queriam conversar coisas sérias, havia os espíritos sérios para conversar coisas sérias, através das mesas girantes. O objetivo maior por trás, né, como a gente viu anteriormente, é convencer de que a vida não termina com a morte. Então, eles estavam dispostos a qualquer coisa. Né? O que a humanidade quisesse, eles estavam dispostos. Então, esse fenômeno saiu dos Estados Unidos, desembarcou em 1852 na Escócia e na Inglaterra, através de uma equipe de médicos, e rapidamente alastrou pela Europa, começando pela Alemanha e indo parar na França, né, em 1853. Não por acaso, né? Da França vem várias histórias interessantes. Eu vou contar 2 rapidamente, que conta o literato e ensaísta francês Eugène Mus. Ele conta algumas histórias que ele presenciou através da comunicação dos espíritos. E uma delas é que esse senhor, o Dr. Arthur de Bonnard, ele convidou o Eugène Mus para participar de um grupo onde eles estavam fazendo reuniões com as mesas, né? E nesse grupo eles tinham comunicações bastante curiosas, né? Porque os espíritos eles às vezes se comunicavam de forma bastante curiosa para não deixar dúvida de que realmente havia uma inteligência por trás daquilo que estava acontecendo. Não era a inteligência das pessoas que estavam na mesa, porque não teria como, né? Então, por exemplo, eles ditavam uma mensagem
E cada frase da mensagem tinha 12 palavras. Exatamente 12 palavras. E as mensagens, mesmo sendo cada frase com 12 palavras, elas eram de uma profundidade muito grande. Então, quer dizer, como que várias pessoas desconhecidas sentadas numa mesa vão conseguir, mesmo que tenham telepatia ou qualquer outra coisa, vão conseguir ditar uma mensagem com a profundidade que tinha, com essa peculiaridade de que cada frase possuía 12 palavras. Né? Num outro momento, eles ditavam em uma língua desconhecida das pessoas presentes. Né? Por exemplo, eles estavam na França e ditavam uma mensagem em inglês. E aí? E aí, como é que faz? Como é que contesta uma situação dessa? Mas uma situação mais interessante ainda foi o ditado de música. Né? Teve uma reunião em que a mesa então começou a ditar músicas. Claro que não, né? Vocês pensam, como que a mesa cantou? Ela não cantou, mas a partitura da música ela é uma coisa matemática. Né? Uma partitura musical é uma coisa matemática, dividida em tempos, em oitavas, em quartos, em meios, e assim vai. Então, a mesa ditava primeiro as notas, depois ditava o valor do compasso, ditava quantas notas em cada compasso, ditava as pausas, o valor da pausa, e assim ia, até formar toda a melodia. E foram melodias interessantes, né? Que tinham títulos, depois eles colocavam títulos bastante interessantes. Um dos títulos, inclusive, falava de um planeta. Olha que interessante essa. Um dos títulos falava de um planeta que até então a ciência na Terra não conhecia, que descobriram depois, sendo o planeta Plutão. O planeta Plutão, ele já apareceu nas músicas que foram ditadas. Então eles procuravam de toda forma, das formas mais curiosas e mais convincentes, uma forma de mostrar para as pessoas, né, que o que está acontecendo aqui é real. Né? Isso aqui não é fruto da mente, fruto da imaginação das pessoas que estão sentadas à mesa. Né? Uma outra história muito interessante que aconteceu, agora aqui com o objetivo de trazer para a gente essa informação de que não foram só as pessoas simples, ou as pessoas que não tinham nada que fazer, que ficavam em torno desse fenômeno, não. Eram pessoas, muitas vezes, famosas da época, eram pessoas conhecidas, eram pessoas importantes em termos de posições na sociedade, pessoas de todo o nível social, né, intelectual, estavam interessadas no fenômeno que era como que uma epidemia na Europa, principalmente na França. E ainda de novo, né, gente, como a memória emocional da gente é muito curta, eu me sinto estranho falando isso, porque quando a gente fala assim, aquilo era uma epidemia que aconteceu na Europa, aquilo foi uma epidemia que aconteceu no mundo, e ninguém sabe disso, não é engraçado? Sou estranho. É como se a gente falasse, né, novamente vou citar, a gente falasse de Jesus para uma pessoa, e a pessoa não conhece nada da história de Jesus. Fala, como assim? Né? Coisas tão importantes que acontecem no planeta caem no esquecimento depois, né? Ou ficam reduzidas a determinados grupos. Né? Por exemplo, a comunicação dos espíritos quando veio, se os filósofos da época, se a ciência da época, se as religiões da época tomassem aquilo, não com preconceito, né? Não com preconceito, mas tomassem aquilo para pesquisar, para usar aquilo, a gente não tem como nem imaginar aonde o nosso planeta estaria hoje em termos de evolução. Né? Em apenas 150 anos. Né? Os espíritos dizem que no plano espiritual os cientistas trabalham constantemente. Né? Os que desencarnam e foram cientistas na Terra, assim como os que têm o dom e que querem pesquisar e que se interessam pela ciência, estão constantemente em atividade no plano espiritual. E teria muita coisa para passar para a gente. Só que, primeiro, a humanidade não acredita nisso. E segundo, nós não estamos em condição ainda de ter essas coisas em nossas mãos. Por isso eles não trazem para a gente as invenções. Né? Quando eles inspiram os cientistas, quando eles trazem alguma coisa para dar um impulsozinho na nossa evolução, é porque realmente a gente já tem condição de utilizar aquilo, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, assim, rapidamente, uma coisa bem banal e bem boba.
Mas só para a gente ter uma ideia, né, que a gente sempre fala assim, quando é que os carros vão voar, né? Como todos os filmes de ficção científica, aparecem os carros voando. A gente fala, quando que o carro vai começar a voar? Aí a gente pergunta, o que seria da humanidade se o homem pudesse voar? Né? Imagina, aí a gente começa a pensar, bom, o terrorista vai sair de lá e não precisa nem do avião mais, ele pode vir direto e jogar bomba aqui. Né? O ladrão ele pode ir lá no 23º andar onde mora uma pessoa e entrar pela janela e roubar. Então a gente vê que nós estamos preparados para uma evolução dessa ainda, né? Infelizmente. E assim como essa, tantas outras coisas a gente ainda não tem como sociedade a possibilidade ainda de ter, né? Mas uma coisa interessante, né, que aconteceu entre as pessoas famosas da época é que uma romancista, teatróloga e poetisa chamada Senhora Girardin, Emily Girardin, uma francesa, ela era muito conhecida e muito famosa na época e ela se interessou pelos fenômenos espíritas, né? Ainda não com o nome espírita, porque não existia o espiritismo, mas os fenômenos dos espíritos, né? E ela pesquisou e se interessou e participou de reuniões e tal, e chegou até a inventar uma forma de... Ela tinha uma mesa, ela inventou uma mesa onde ela colocou os números na mesa com um ponteiro para que os espíritos pudessem rodar aquele ponteiro e mostrar que letra que eles... Né? Coisa tão simples, né? Ninguém tinha pensado. Em vez de ficar batendo com o pé no chão, tinha os números, as letras do alfabeto e tinha o ponteiro, então os espíritos utilizariam da energia das pessoas simplesmente para movimentar o ponteiro e mostrar qual a letra que eles queriam falar. Então, mais perto do fim da vida, porque ela descobriu que ela estava doente, ela resolveu fazer uma visita para alguns amigos dela que estavam exilados na ilha de Jersey, né? Que eram todos aqueles políticos, escritores, todas aquelas pessoas famosas da França, né, importantes, que tinham ficado contra Napoleão III. Napoleão III, né, que eles chamam de usurpador, ele era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que, na época, ele tinha sido eleito pelo voto na República da França. Mas ele deu um golpe de Estado depois de vários anos, né, quando ele deveria, então, deixar a presidência, né, da França. Ele deu um golpe de Estado e resolveu virar o imperador da França e trouxe de volta a monarquia. E se tornou de novo o imperador da França. Então, seria o Napoleão III. E todos aqueles que ficaram contra ele a favor da República, eles sofreram penalidade. E o Victor Hugo, né, o escritor Victor Hugo, poeta, romancista, dramaturgo, muito conhecido, né, do cinema, né, pelo filme Les Misérables, do filme Corcunda de Notre Dame, ou do livro Corcunda de Notre Dame, ele falou em discurso e ele foi muito veemente contra o golpe de Estado de Napoleão. Resultado é que ele foi exilado. A polícia fez-lo deixar a França e se exilar na ilha de Jersey, que era uma ilha rochosa, né? A gente vê ele ali no meio das rochas. Mas assim como ele, vários escritores, vários políticos, né, pessoas da época que ficaram contra Napoleão, estavam exilados. E a senhora Girardin resolveu fazer uma visita a eles e contar para eles do fenômeno que estava acontecendo na França. Eu já contei isso aqui numa palestra, vocês vão lembrar, né? E entre essas pessoas estava Augusto Vacquerie, que era poeta e dramaturgo, também fazia parte dos amigos, do grupo de amigos de Victor Hugo. E a senhora Girardin ficou hospedada na casa de Victor Hugo, né, no ano de 1853. Então vai ela para lá, cheia de vontade, cheia de empolgação, de motivação, falar para eles sobre o fenômeno das mesas girantes. E ela estava tão ansiosa que lá na primeira noite, já logo depois da janta, antes mesmo de ser servida a sobremesa, ela já trouxe um dos convidados para uma sala do lado e, como diz o Zeus Van Tuyl, né, começou a atormentar uma mesa para ver se a mesa se mexia. E ficou, e tentou, mas não aconteceu nada. Infelizmente, a mesa não se mexeu. Bom, ela explicou que isso não dependia da vontade deles, porque isso é uma ação dos espíritos, então dependia da ação dos espíritos. Né? Isso não havia nenhum espírito querendo se comunicar, então não era possível. No outro dia, ela pensou que também, com ela mesma, ela pensou, mas pode ser o problema da mesa, que a mesa é quadrada, e normalmente a gente usa a mesa redonda, né? E ela foi na rua e comprou uma mesinha de criança redonda, que tinha um pé de três
pontas assim, né? E colocou em cima da outra mesa. E atormentou de novo a mesa lá durante um certo tempo, durante a noite, com a presença já dos outros, né? E a mesa não se mexeu. Foi uma frustração geral. E assim os dias passaram, ela tentou e nada aconteceu. Mas o pessoal dava crédito a ela, porque ela era uma pessoa séria, era uma senhora de idade. Ela não iria ali na ilha tentar enganar eles com uma bobagem, né? Porque ela era uma pessoa séria, e eles eram pessoas sérias também. Então, na véspera, antes dela ir embora, ela falou, vamos tentar mais uma vez só. Então, levou todo mundo para a sala, sentaram em volta da mesa, fizeram, né, todos os procedimentos, e ficaram ali, e adivinha o que aconteceu? A mesa deu um estalo. Pá. E aí, opa, está acontecendo alguma coisa. Esperaram mais um pouco, daí a pouco um outro estalo se ouviu na madeira. E a mesa ergueu o pé do chão. Era interessante esse fenômeno. Às vezes a mesa se erguia do chão completamente. É uma coisa que a gente conta hoje, é tão fora da nossa realidade que chega a ser difícil mesmo realmente de acreditar. A gente acredita aqui por favor ao palestrante porque a gente é espírita. Mas se você contar isso lá fora, a mesa levantava, se erguia do chão, e mesmo que as pessoas pusessem força para ela voltar para o chão, ela não ia. Ela ficava suspensa no ar. Mas enfim, a mesa se mexeu e eles começaram a fazer perguntas para a mesa. E os espíritos, através da mesa, começaram a responder essas perguntas. Eram perguntas triviais, perguntas bobas, né? Sem muita importância. E eles foram conversando até um ponto que parece que a mesa perdeu a paciência. Porque era muita bobagem que estava sendo conversada. E ela perdeu a paciência, então a mesa, né, os espíritos, ela chacoalhou assim e ficou imóvel. Né? Ficou imóvel. E aí todo mundo ficou atento com aquilo e de a pouco ela começou a mexer de novo. E aí a senhora Gerardin, já acostumada com aquilo, perguntou, seria um outro espírito que está se comunicando? E a mesa respondeu, através das pancadas no pé, que sim. Né? Porque antes disso acontecer, durante as perguntas, o Augusto Vacquerie, o nome dele está aqui, não é por acaso, ele foi a pessoa que mais ficou intrigada com aquilo. E ele começou a observar tudo aquilo e ele queria chegar até as últimas consequências para provar se aquilo era verdade ou não. Então ele perguntou para a mesa o que ele estava pensando, uma palavra que ele está pensando. Né? E a mesa adivinhou. Aí mesmo assim ele, não, porque né, pode ser uma coincidência. Um dia eu fui numa festa e tinha uma moça lá muito interessante que eu quis me aproximar dela e eu brinquei de adivinhar o nome dela e acertei por acaso. Então isso é comum, isso acontece. Eu queria então que ela me dissesse o sentido da palavra que eu estou pensando. E a mesa respondeu, sofrimento. E ele tinha pensado na palavra amor. E aí ele ficou cismado. Aí realmente é mais sério. Bom, passou isso, ele ainda não convencido, a mesa parou, né? Impaciente com a incredulidade de todo mundo. E quando ela voltou a se mexer de novo, a senhora Gerardin perguntou, é algum espírito diferente que está querendo se comunicar agora? Ela falou, sim. É conhecido de algum de nós? Ela disse, sim. E deu o nome da filha de Victor Hugo, que era casada com o irmão de Vacquerie e eles tinham morrido num acidente no rio, não me lembro se é no rio ou no mar, mas foi um acidente na água. E então ela começou a dar uma comunicação a respeito da saudade que ela sentia de cada um né, da família dela e começou a falar, né, e dar aquela mensagem. Aí não teve mais dúvida. Né, porque as pessoas que estavam em volta da mesa eram várias, né, ninguém iria brincar com uma coisa daquela. Né, com a filha de Victor Hugo, né, o irmão de Vacquerie. E aí ele se convenceu, né? Realmente há uma comunicação realmente de um espírito por trás desse fenômeno. Né? No outro dia, a senhora Girardin foi embora, de volta para Paris. E o Vacquerie, no outro dia, ele não precisou mais de ninguém chamar ele para poder atormentar a mesa. Né? Ele mesmo começou todas as noites. E depois ele foi prolongando. Ele começava ao meio-dia e terminava quase de manhã cedo no outro dia. E ele escreveu muito, ele escreveu bastante a respeito das comunicações que eram dadas, tomou muitas notas, né? E nessa época também Victor Hugo começou a participar dessas reuniões, começou a fazer as suas anotações. Se vocês forem na internet hoje, vocês encontram no Amazon
vocês encontram pelo menos 2 livros do Victor Hugo escritos nessa época, sobre as manifestações espíritas. E o Vacquerie, ele tirou algumas conclusões interessantes, né, nessa época, após essa visita. Ele diz que, admitida a existência dos espíritos, a sua intervenção não passa de um acidente. Por que então não poderiam eles comunicarem-se com os homens por um meio qualquer? E por que esse meio não poderia ser por uma mesa? Eles também podem possuir um corpo mais sutil que o nosso, imperceptível ao nosso olhar, como a luz é ao nosso tato. O morto sucede ao vivo como o homem ao animal. O animal é um homem com menos alma. O homem é um animal em equilíbrio. O morto é um homem com menos matéria, mas ainda com alguma. Interessante as conclusões que ele já tirava, né, dessa época. E aí entra em cena, né, em 1855, aliás, em 53 ele ouve pela primeira vez, mas somente em 55 ele vai pela primeira vez a uma reunião, o professor Hippolyte Denisard Léon Rivail, um professor bastante conceituado da França, né, da época, em que, autor já de vários livros, se não me engano 8 livros, né, educacionais, direcionados às crianças principalmente, ao interesse que ele tinha sobre a educação, e ele mesmo afirmava, a minha missão é a educação. Ele afirmava, antes, né, de conhecer mesmo os fenômenos, né, dos espíritos, trabalhando na área da educação, ele afirmava que a missão dele era a educação. E ele, na época em que ele ouviu pela primeira vez sobre a reunião das mesas girantes, ele não deu, né, qualquer atenção àquilo, porque ele era muito racional, né? A personalidade dele, a forma dele ver as coisas, ele era muito racional e ele não dava atenção a essas coisas, né? Essas coisas que vinham do povo, né? Essas ideias extravagantes, né? Então ele não quis saber desse fenômeno da mesa girante. Ele estava, na verdade, passando por uma fase da vida dele que ele estava bastante recluso, porque ele estava muito desapontado com Napoleão III, que tinha tomado o monopólio das escolas e ficou muito difícil para os professores da época, como ele, colocar para os alunos métodos pedagógicos mais avançados, mais voltados realmente para ensinar, para fazer com que o aluno pudesse aprender, né, através daquilo que Pestalozzi, que era o mestre dele, né, havia criado em termos de pedagogia, que é através da interação, uma interação mais emocional com o aluno, né? Através do amor, por exemplo, em que eles ensinavam as crianças, em vez de simplesmente levá-las a formarem uma determinada matéria e passarem de ano, não, eles queriam que elas realmente aprendessem. E o Rivail tinha esse interesse. E como nas escolas não estava tendo mais espaço para que pudessem esse tipo de mentalidade, né? Ele resolveu deixar, né, o trabalho de professor nas escolas e fazer o seu trabalho individual. Então ele dava aula na casa dele, ele formava algumas classes com um amigo, né, ou com um tio que investiu numa escola que ele mesmo criou e depois acabou falindo porque o tio jogava muito, né, e acabou perdendo o dinheiro todo e faliu a escola. Mas ele estava nessa fase da vida dele, em que ele tinha projetos pedagógicos, mas ele não tinha liberdade para colocar aquilo em prática, né? Então, um amigo dele chegou e insistiu que ele fosse ver os fenômenos. Então, ele foi e acabou se interessando pelos fenômenos, né? Ele viu, através daqueles fenômenos, que havia alguma coisa ali. Não era simplesmente uma mesa falando, havia alguma inteligência por trás da mesa, né? Daí ele começou a frequentar essas reuniões. E ele frequentou essas reuniões durante algum tempo, na casa da senhora Plenemasson. Essas reuniões, elas eram sérias, mas não tão sérias assim. Isso fez com que ele desanimasse, depois de um certo tempo, porque ele tinha muitas lacunas naquelas coisas que ele estava estudando através daqueles fenômenos. Ele queria entender, ele queria concretizar uma ideia, ou ter umas respostas mais acuradas sobre aquilo que ele estava estudando ali, e ele não estava tendo. Então ele ficou meio desanimado e se afastou das reuniões. Então foi quando 4 amigos, né, entre eles o Vitoriano Sardou, chegou para ele e insistiu para que ele voltasse às reuniões, porque eles confiavam muito na capacidade dele na capacidade pedagógica
né? E na capacidade dele mental de codificar as coisas, de reunir aquelas ideias que estavam surgindo ali num corpo, numa coisa que pudessem joirar aquilo que não era positivo, aquilo que não era útil, do que realmente estava sendo comprovado e do que estava sendo definitivamente aceito, né? Então trouxeram para ele 50 cadernos que eles tinham anotado das reuniões que eles tinham participado por 5 anos, de 1851 a 1855. E foi aí que Kardec se empolgou novamente, porque ele encontrou naqueles cadernos as respostas para preencher as lacunas, né, do trabalho que ele não estava conseguindo realizar. Foi quando então ele voltou com força total numa outra reunião na casa da do senhor Budano. E lá então ele começou a realmente tomar corpo, e lá foi finalmente revelado para ele que ele tinha uma missão. E que a missão dele era realmente juntar essas informações e dar início a uma nova, ou codificar em um livro, em uma obra, essa mensagem que estava sendo trazida. Né? Então foi quando ele começou a realmente pensar seriamente na publicação de O Livro dos Espíritos, que veio, né, ao mundo. O Livro dos Espíritos veio ao mundo em 1857. Foi publicado, foi lançado, né, no sábado de manhã, no dia 18 de abril de 1857. A razão pelo que a gente está falando sobre ele hoje, né? Porque todo mês de abril a gente relembra essa data histórica, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, por si só, uma coisa só, seria necessário dizer para que a gente pudesse ter uma noção da importância desse livro para o que estava acontecendo na época. O movimento das mesas girantes ele veio esfriando a partir do ano de 1855. Mas com o lançamento do Livro dos Espíritos, é como se a missão dos Espíritos chegasse a termo. Era isso que era, né? Era aqui aonde a gente queria chegar. E as reuniões das mesas girantes começaram a desaparecer. Porque os Espíritos tinham chegado finalmente naquilo que eles queriam chegar, que era a revelação da mensagem deles de uma forma mais completa. Porque Allan Kardec não foi o único que escreveu sobre o que aconteceu. Victor Hugo escreveu, né? Camille Flammarion escreveu, que era um filósofo da época. O próprio Vacquerie escreveu muito, mas nunca chegou a publicar. E assim como ele, muitos outros. Nos Estados Unidos, tem vários que escreveram. A gente encontra livros daquela época, no Amazon também para comprar, né, de pessoas que escreveram. Então, muita gente escreveu. Mas todos eles faltava alguma coisa. Não eram completos, como aconteceu com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele contemplou todos os aspectos importantes da humanidade. Então, inicialmente, ele teve apenas 500 perguntas que buscava explorar os principais aspectos, né, se não todos os aspectos, importantes para a humanidade. Né? Então, ele teve uma repercussão muito grande. A vendagem dele foi estrondosa na época em que ele surgiu. O próprio Vacquerie escreveu para Allan Kardec. Essas eram as reuniões da época em que Kardec, né, como eram feitas nas sociedades em Paris. Aliás, não o Vacquerie, o Victorien Sardou, que foi um dos que incentivou ele, né, no trabalho em que ele estava já um pouco desanimado a continuar. Quando ele pegou o Livro dos Espíritos e leu, foi o que ele escreveu para Kardec. É o livro mais interessante e instrutivo que eu já li. É impossível que ele não tenha grande repercussão. Todas as grandes questões da metafísica e de moral ali estão elucidadas de maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas ali resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. É o livro da vida, é o guia da humanidade. E tiveram vários outros comentários que a gente acha nesse livro, O Espiritismo e as Mesas Girantes, né? Por exemplo, de um courrier de Paris, que colocou: o Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito. Quem escreveu a introdução de O Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. E aqui a gente lembra que quando o professor Rivail resolveu a publicação, né, do Livro dos Espíritos, ele não queria
colocaram o nome dele porque ele era um professor conhecido, né? Ele já tinha editado em torno de 8 obras, e ele não queria que o nome dele chamasse atenção, né, naquela obra. Então ele escolheu, até por sugestão do guia espiritual dele, esse nome que ele teria usado numa encarnação anterior, Allan Kardec, né? E uma outra coisa interessante destacar também, quando ele diz aqui, né, o Vittorio Sardou diz que os grandes problemas resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver, porque no século XIX haviam muitos filósofos, né, considerados o século das luzes, mas os filósofos todos eles queriam interpretar e resolver o problema da vida, né, partindo sempre através de uma ideia. Essa foi a grande diferença entre a obra de Allan Kardec e os filósofos da época. Eles partiam de uma ideia, e através daquela ideia eles desenvolviam a ideia, fechavam a ideia, e aquilo ali era a explicação. Não havia nada que pudesse alterar, não havia nada que pudesse se contestar, né? Ou você aceitava ou não, você ficava contra ou a favor. Então os filósofos, cada um tinha a sua forma de encarar, né, de resolver os problemas. O Livro dos Espíritos, ele veio de maneira diferente. A filosofia espírita, ela não partiu de uma ideia, ela partiu de uma universalidade de informações, né? Os espíritos comunicaram em diversos lugares, por diferentes médios, e a concordância que aconteceu dessas comunicações é que trouxe a autoridade do que estava sendo revelado e passado. Então essa é a grande diferença entre os modelos filosóficos do século XIX e a revelação espírita, né? Um outro comentário feito por um capitão reformado da cidade de Bordeaux, na França, ele diz: quem quer que leia esse livro, nele meditando como eu fiz, aí encontrará inesgotáveis tesouros de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. É interessante a gente ver que o Livro dos Espíritos foi revisado por Allan Kardec em 1860, ele foi relançado com 1019 perguntas. Dobrou o tamanho, né? E ele tinha 4 partes, né? Que é o livro que a gente estuda hoje, na reunião de terça-feira, que é estudar o Livro dos Espíritos, editado em 1860, não mais o de 1857, mas o de 1860, que possui 4 partes. A primeira parte englobando as causas, né? A segunda parte sendo a parte do mundo espiritual, a terceira da parte moral, das leis morais, e a última das penas e consolações. Então, no final do ano de 1859, antes de Kardec publicar a reedição do Livro dos Espíritos, ele disse o seguinte: eu preciso de 10 anos para terminar esse livro. E aí dizem até que ele não devia ter dito isso, né? Porque exatamente 10 anos depois ele desencarnou. Mas ele devia ter pedido mais, né? Ele devia ter falado: não, preciso de 50 anos para terminar esse livro. Mas enfim, ele levou exatamente os 10 anos para terminar o Livro dos Espíritos, porque as obras que ele escreveu a seguir eram desdobramentos de cada parte do Livro dos Espíritos. Então a primeira parte, o próximo livro, 1861, o Livro dos Médiuns, ele vai desdobrar a parte do mundo espiritual, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Em 1864, então, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai desdobrar, né, explorar a parte das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. No ano de 1865, então, vem o livro que vai trazer, então, a quarta parte, que é o livro Céu e Inferno, que vai trazer a parte das penas e consolações. E no ano de 1868, a primeira parte, que é a parte das causas da criação, o livro A Gênese. Então ele completou a obra dele, mas não foi somente esses 4 livros que ele escreveu, Allan Kardec escreveu cerca de, acho que 12 ou 13 livros espíritas, né? Sem contar com a revista espírita que ele publicou, e que levou 9 anos, né? Cada ano, né? E cada mês tinha a sua publicação, e foram divididos depois volumes por ano, e são 9, se eu não estou enganado, não sou muito bom com números, foram 9 anos de publicações. E o interessante é a gente pensar, né? O Livro dos Espíritos embarca tudo, então não tem mais nada a ser dito. Esse livro maravilhoso, né, que a gente lê, que a cada dia parece ser um livro novo.
Cada dia que a gente estuda esse livro novamente, parece que é um livro novo que a gente está estudando, porque a gente cresce, a nossa capacidade de entendimento se amplia, a gente volta a ler o livro e percebe que há ainda mais mensagens nele do que a gente tinha percebido antes. Esse livro disse tudo, então, bom, ele certamente não disse tudo, né? Porque existem partes nele que não foram exploradas a propósito. Foram colocadas de forma velada porque não era hora ainda de serem tocadas. Assuntos que não eram momento de serem tocados, por exemplo, com relação às cidades espirituais, que André Luiz começou a revelar para a gente na década de 40, né, 1945, através do livro Nosso Lar. Allan Kardec fala sobre os locais de repouso no Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam que existe um local em que o espírito, após encarnado, ele fica lá para se recuperar e tal, mas não fala mais do que isso. A questão das cidades espirituais só vem mais adiante, né? Uma parte que eu particularmente, né, defendo, que é a questão da alimentação animal, que no Livro dos Espíritos também só fala a carne alimenta a carne. Não havia necessidade, na época, 1847, de se desenvolver esse assunto, né? Hoje, dentro de uma nova realidade, André Luiz já trouxe o assunto, Emmanuel já trouxe o assunto no Consolador, André Luiz trouxe no Missionários da Luz, ele já vem elucidando a respeito dos malefícios, né, da humanidade ainda ter tantos abatedouros e ainda sacrificar os animais. Mas é um assunto ainda, né, bem moderno, bastante polêmico ainda, né, e que ainda está sendo estudado. E sobre esses assuntos, né, que os livros espíritos só tocou e não se aprofundou, Allan Kardec, eu coloquei aqui a questão das cidades espirituais, Allan Kardec esclarece o seguinte, que com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada. E quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda não disseram, jamais cedendo à impaciência dos mais muito afoitos, que querem os frutos antes deles amadurecerem. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo responderam. Daí vem que, sobre as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Então a gente vê o grande cuidado com o Livro dos Espíritos. E, finalizando, a gente quer relembrar mais uma vez, tem mais essa frase, né? Se o Espiritismo, portanto, não é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as evoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Né? Então pode matar, pode acabar com todo mundo e tal, não vai adiantar, porque ninguém vai conseguir matar os espíritos, não vai nem calá-los. Né? Então fica para a gente o convite de que toda terça-feira, né, acontece o estudo do Livro dos Espíritos. É uma reunião de perguntas e respostas, de participação, em que todo mundo tem a tranquilidade de fazer os seus questionamentos, de trazer as suas dúvidas e de ouvir, né, sobre esse livro tão fantástico que a gente tem em nossas mãos. E que o resto da humanidade ainda, né, não chegou lá. Mas vamos lá. Muito obrigado a você e fiquem com Deus.